Aleluia! Lembrei, nós estamos, irmãos, para comemorar o nosso 24º aniversário. 24º aniversário. E nós já reservamos a data do dia, provavelmente, irmãos, 99,99. Bem provável que seja no primeiro final de semana de abril. Então, se tudo correr bem, nós vamos fechar nessa data, dia 1 e 2 do mês de abril. Eu estou falando antecipadamente porque você já deixa agendado aí essa data. No máximo, mas é complicado, porque o próximo final de semana é Semana Santa, geralmente é feriado assim, muita gente viaja aí e não participa. Então, nós estamos assim, por isso, 99% de fechamento da primeiro final de semana de abril, ok? Então, você já deixa essa data, porque é muito importante a presença do aniversariante. Imagine, eu sempre digo, uma festa, pode ter bolo, pode ter balão, pode ter parabéns, mas se faltar o aniversariante, não tem nenhum sentido. Não é verdade? Não tem sentido. Então, querido, deixa essa data aí reservada e vamos celebrar 24 anos de existência para a glória de Deus. Amém? Filipenses capítulo 3. Ô, glória! Você nunca leu tanto Filipenses quanto essas quintas-feiras agora. Eu espero que você já tenha lido Filipenses algumas vezes durante sua jornada com Cristo. Porque é a carta que fala para a gente, que fala conosco, é Filipenses. Não que as outras não falem, irmãos, mas cada carta tem o seu valor, o seu momento. É uma carta que, assim como Efésios, Colossenses, como Filemon, foi escrita num contexto de perseguição. Foi escrita num contexto em que Paulo estava preso. Então faz toda uma conexão com aquilo que a gente vai estar começando a ver aí na escola bíblica dominical e também nos cultos, que é a teologia do martírio. Pastor, está amarrado. Eu não quero ver isso não, irmão, a Bíblia está cheia. Você não tem como ignorar essa verdade, não tem. Jesus, o chamado de Jesus foi: aquele que quiser vir após mim. Essa é a primeira parte. A segunda parte, tome aço. Irmão, o que é a cruz? Senão um símbolo da morte, do sacrifício, da entrega. Às vezes a gente fala de entrega como algo tão romântico e tão empírico, né? Uma coisa tão dentro. Eu me entrego. A gente cantou, eu me entrego a ti. Mas de que maneira? Em várias maneiras, mas o ápice de uma entrega foi a que Jesus realizou, dando a sua própria vida. Então, queridos, carta de Filipenses é um bálsamo, é um alívio para aquele que está assim passando por adversidades, por lutas, porque a gente sempre encontra nessas palavras um renovo para a nossa fé, para a nossa caminhada. Filipenses 3, o verso de número 7 até o verso de número 11. Está na tela também. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra do Senhor: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Feche os olhos por um instante e peça a Deus para abrir o seu entendimento, para falar com você nessa noite. Muito obrigado, Deus querido e maravilhoso, e oramos a Ti por graça e por entendimento. Venha sobre nós, Senhor, essa iluminação. Abre, Senhor, sim, os olhos do nosso coração. Queremos ser tocados por essa palavra. Dá-nos o Teu pão e fornece-nos as sementes também, porque além de nos alimentarmos, queremos ser semeadores da Tua palavra. Nós assim oramos, Senhor, nesse momento, crendo no agir do Teu Espírito no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem está dentro do versículo de número 8. O tema dessa mensagem é a sublimidade do Evangelho. O que eu quero falar nessa noite, irmãos, é sobre essa beleza que o Evangelho de Jesus Cristo tem. E que muitas vezes tem sido deixado de lado no que diz respeito a pregações, a ensino, talvez por achá-lo meio repetitivo. Então ficar falando de cruz, ficar falando de evangelho, ficar falando de salvação, de pecado e arrependimento, para muitos ministros já ficou uma coisa meio que ultrapassada. Então não se fala mais disso. A pegada hoje de muitos púlpitos é uma pegada quase que empresarial. É como você administra algumas questões na sua vida, é como você gerencia sua vida financeira. Não é que está errado, não está errado. Mas é insuficiente para a nossa necessidade, porque os irmãos vão de concordar comigo, que a gente pode achar gente melhor do que nós para falar sobre essas coisas. Não que a Bíblia não fale, ela fala, por isso nosso dever falarmos também. Mas, irmãos, abandonar essa mensagem é mais que um agravo, é um pecado. A igreja carrega sobre si essa missão de levar o Evangelho a todas as nações. O cristão carrega essa responsabilidade de levar o Evangelho não somente às nações, mas aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus parentes. Então, irmãos, quando Paulo aqui ele se refere a esse conhecimento de Cristo, a esse que seria, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, ele usa a expressão sublimidade. Olha que palavra linda. Sublimidade, irmãos, significa qualidade do que se aproxima do divino. Qualidade do que se aproxima do que é celestial. Do que é perfeito, do que é excelente. Então, ele usa uma expressão que se aproxima. Mas eu vou além e digo que o Evangelho não se aproxima. Ele de fato é divino. Ele de fato é celestial. O Evangelho não nasceu no coração do homem. O Evangelho nasceu no coração de Deus, que o executa na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Então, irmãos, falar do Evangelho é falar de algo assim excelente, é falar de algo perfeito, é falar de algo de fato divino e celestial. E ele associa, irmãos, esta palavra sublimidade do Evangelho, ou sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, o que é excelente a gente tem que buscar, o que é perfeito a gente tem que se dedicar a isso. E ele associa essa perfeição ao conhecimento de Cristo, que, de fato, se a gente for parar para pensar, como que eu adquiro não apenas um conhecimento teórico, não apenas um conhecer a Cristo de forma intelectual, mas conhecê-lo de uma maneira relacional. Como que eu consigo isso, se não pelo Evangelho? É o Evangelho que me capacita a entender Cristo, o seu propósito, e dele me aproximar sem medo, sem temor.
sem dúvida, é o Evangelho que cria ponte entre nós e Deus. É a palavra de Cristo que me favorece penetrar além do véu e me encontrar com aquele que é santo. É o Evangelho de Cristo que nos dá as prerrogativas para a gente ser mais próximo de Deus. É o Evangelho. Então por isso que Paulo disse, eu estou falando de algo sublime, eu estou falando de algo perfeito, e esse algo perfeito é o Evangelho, é o conhecimento de Cristo, do qual precisamos realmente nos dedicar a Ele, conhecê-lo, experimentá-lo, com todos os nossos esforços. Nós precisamos buscar essa sublimidade desse conhecimento maravilhoso de Jesus. Precisamos fazer isso. E dentro disso, irmãos, a Bíblia mostra três verdades sobre esse Evangelho. E eu vou procurar ser o mais breve possível. Mas a primeira verdade com relação a esse Evangelho sublime, a esse Evangelho excelente, a esse Evangelho perfeito, que toca-nos, é o valor que ele tem. É o seu valor que não se estima, inestimável, que não se pode mensurar. O Evangelho é valoroso, é algo precioso, é algo importante. Então eu quero primeiramente falar, que é o que a Bíblia vai mostrar aqui, desse valor que não se consegue mensurar, o valor inestimável do Evangelho. Para nós, irmãos, isso tem que ser um impulso, para nós isso tem que ser um encorajamento de pensarmos, eu estou no caminho certo. O investimento que eu faço em prol do Evangelho ainda é pouco em relação ao valor que ele tem. O que eu me dedico, o que eu me esforço, aquilo que eu abro mão, ainda é pouco. Eu não estou acima, as minhas renúncias por amor ao Evangelho não estão acima dele, estão abaixo, porque o seu valor é muito maior do que tudo isso. E aí o verso 7 vai dizer assim, você leu comigo, mas se quiser novamente acompanhar a leitura, vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, irmãos. Você já imaginou alguém que chega no ponto que Paulo chegou na sua vida religiosa, na sua vida social, no seu conforto, porque, irmãos, nós estamos falando, e ele vai falar isso de uma forma clara, nos versículos anteriores. Ele vai dizer, eu poderia me gloriar por quem eu sou, em termos religiosos e sociais. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu não sou um zero à direita, ou zero à esquerda, melhor dizendo. Eu sou alguém que tem um destaque social e religioso. Eu sou hebreu de hebreus. Eu não tenho mistura na minha genealogia, no meu nascimento. Meus avós foram hebreus, meus bisavós foram hebreus, toda a minha antecedência familiar são hebreus, o sangue é puro. Além disso, eu sou israelita da tribo de Benjamim, já falamos isso aqui semana passada. Eu sou, além disso, um fariseu. Um fariseu, irmãos, como eu disse semana passada, hoje soa como um título que denota falsidade. Ah, você é um fariseu. Você está dizendo que a pessoa é um falso. Mas na época de Paulo, não. Era um título honroso de alguém que se dedicou à sua vida religiosa, falando de um contexto em que a nação era uma nação religiosa.
Então Paulo era um fariseu que estudou, não foi na esquina, foi aos pés de um grande mestre da lei, chamado Gamaliel. Então, além disso, irmãos, ele não apenas conhecia as doutrinas da sua fé judaica, mas além disso ele se opunha veementemente a quem discordasse dessa fé. No caso, os cristãos, não que discordassem da lei de Deus, mas que apontavam um caminho que não era o caminho que eles estavam apontando, e de que a salvação viria pelos seus próprios méritos e obras. Então aquele homem chega para Cristo: o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Então, achando que a pessoa é capaz de conquistar pelas obras que ele pratica a sua própria salvação, e o Evangelho vem para dizer: não tem nada a ver com isso. Método de você alcançar a sua salvação é diferente desse. E aí, queridos irmãos, aquilo choca os religiosos, a mensagem de Cristo choca e traz uma repulsa aos religiosos, e Paulo é um dos primeiros. Diz assim: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Eu não deixei batido esse povo que se diz povo detentor da verdade. Não, eles são hereges, eles são uma seita. E o cristianismo, por muito tempo, no início, foi conhecido como uma seita. E por isso, irmãos, Paulo, ele diz assim: quanto ao zelo da minha religião, eu fui perseguidor da igreja, eu assolei a igreja. Se você for ler o relato de Atos, ele levava homens e mulheres, e prendia esses homens, e torturava esses homens, e consentia na execução, na morte desses homens. Esse era o fariseu Paulo, esse era o religioso Paulo. E ele é como se batesse no peito e dissesse assim: você está vendo como eu sou, cara? E Deus não pode me deixar fora desse céu que Ele tem. E aí, irmãos, de repente vem o que aconteceu com ele, a experiência de Damasco. Ele é lançado por terra, e ele vê que tudo aquilo que ele tanto prezava na sua vida religiosa não estava valendo mais nada. E ele chega a dizer: olha, o que era para mim lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. O que para mim era algo assim, considerado um crédito, eu vi que não passava de um débito. Por causa dele eu perdi todas as coisas, e considero essas coisas como lixo, sem valor, colocadas não de lado na cabeceira da cama, mas na lata do lixo. Essas coisas para mim, elas perderam todo. Mas irmãos, como que alguém... Porque Paulo, além da questão religiosa, ele tinha um status. As pessoas é como que reverenciassem esse homem. A nação estimava esse... O que ele dizia estava dito. Quantos queriam segui-lo? Quantos queriam ouvi-lo? Quantos dariam tudo para receber algo de Paulo, do seu conhecimento vasto? E ele disse assim: é lixo. É lixo, porque eu descobri o que de fato tem valor. Eu descobri o que de fato é precioso. Isso, irmãos, faz muito sentido quando a gente lê duas parábolas em específico que Jesus fala em Mateus capítulo 13. A parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, verso 44, vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mas ele não compra aquele campo porque o campo tinha valor, podia até ter, mas o que estava escondido naquele campo é que era o valoroso, é que era o precioso, era o tesouro que alguém deixou lá. Irmãos, é interessante porque até hoje existem pessoas que estão à caça de tesouro e muitas vezes encontram. Hoje, com a tecnologia um pouco diferente da do passado, essas pessoas andam muitas vezes com detectores de metal em praias, em campos, em terrenos, e vez por outra um acha.
Teve um que achou umas relíquias aí que somavam um montante de mais de 7 milhões. É coisa assim absurda. Já imaginou? Você acha um negócio que vale milhões. Esse homem aqui, talvez sem os recursos que a gente dispõe hoje, por alguma eventualidade, casualidade, ele acha um tesouro. Ele diz: gente, a minha vida mudou. Eu estou rico. Mas esse campo não é meu. Se eu sair com esse tesouro que eu encontrei, alguém vai requerê-lo de mim. Vai dizer assim: eu que enterrei, meu pai que enterrou, e aquele campo me pertence. Talvez essas pessoas nem lembrem, nem saibam que esse tesouro está aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, minha bicicleta, eu vou vender as roupas que eu tenho, eu vou fazer de tudo, mas eu preciso comprar esse campo. Não pelo campo em si, mas porque tem um tesouro escondido nesse campo. E eu preciso ter esse tesouro, porque é mais precioso do que eu tenho, é mais precioso do que eu juntei até hoje, e eu me desfarei de tudo para conseguir esse tesouro. Em seguida a isso vem a outra parábola, da pérola de grande valor. O reino dos céus, diz o verso 45 de Mateus 13, é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. É um negociante de pérolas. Ele se vê ali diante de muitas, menores, maiores, algumas sem valor, outras raras de serem encontradas. E a parábola diz que esse homem que já está acostumado a negociar pérolas, o seu objetivo é procurar boas pérolas. Mas aí diz o verso 46, que quando encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Porque ele disse assim: eu nunca na minha vida, eu entendo, encontrei uma pérola tão rara quanto essa. Já passaram milhares, centenas, milhares, quem sabe, nas minhas mãos, e eu nunca encontrei uma pérola como essa. Essa daqui é tão única, que se eu não fizer algo para tê-la, eu nunca mais vou ter algo tão próximo a ela. Então eu vou vender tudo o que eu tenho para comprar essa pérola de grande valor. E Jesus fala disso e assemelha isso ao reino do céu. Irmãos, o reino do céu só é reino do céu porque tem um rei, e esse rei é Cristo. Então aquele que encontra Cristo, irmãos, ele não tem nada que possa comparar ao valor que ele acabou de encontrar. Aquele que entende o valor da sua fé em Deus, aquele que entende o valor do Evangelho de Jesus, aquele que entende o valor que foi o preço que Jesus pagou, irmãos, ele não vai encontrar mais isso em lugar nenhum, e ele entende que aquilo é uma oportunidade, que muitas vezes pode ser uma única oportunidade, e que se ele não aproveitar, ele pode perdê-la. Então ele abre mão de tudo que ele possui, e ele então vai e abraça aquele valor que ele acabou de encontrar. Foi isso que aconteceu com Paulo, meus irmãos, quando ele percebeu que nada do que ele tinha suplantava o valor do que ele acabou de encontrar, que era Jesus na sua vida. E eu quero te dizer, irmão, meu irmão, minha irmã, que nada na nossa vida suplanta o valor que tem Jesus em nós, suplanta o valor que o Evangelho tem em nós. A salvação não tem preço, a alma de um homem não tem preço, o perdão de pecados não tem preço. Então nós encontramos o tesouro, nós encontramos a pérola de grande valor, e essa pérola de grande valor, meus irmãos, meus queridos irmãos, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Evangelho da glória de Deus, esse Evangelho sublime da glória de Deus. Meus irmãos, quando a gente conhece o Evangelho, a gente começa a compreender que os nossos lucros, o que para mim era lucro, a gente começa a compreender que os nossos créditos, eles são insuficientes para nos salvar. Nossos lucros, Paulo era um religioso, gente.
Paulo era alguém que se devotava a estudar a Torá, a lei. E ele então se vê como uma pessoa abastada, como uma pessoa que tinha tudo na vida dele, mas quando ele conhece Cristo, ele percebe: nada disso pode me salvar. Tudo isso é insuficiente para a minha salvação. Irmãos, a gente entende que não importa se a gente nasceu num lar evangélico ou não. Não importa se a gente teve uma educação cristã substancial, substância, forte. E não importa há quanto tempo a gente está numa igreja. Pastor, então está dizendo que nada disso tem valor? Não tem, irmão. Bacana, você nasceu num lar evangélico. Você foi ensinado desde cedo a amar Jesus, a conhecer a palavra, e você frequenta regularmente uma igreja. Mas eu quero dizer que não é isso que te salva. O que nos salva é Cristo. Uma pessoa pode ter tudo isso e ir para o inferno. Uma pessoa pode ter todos esses requisitos, porque não é isso, irmãos, que garante o passaporte para o céu. Tudo muda quando a gente percebe qual é o verdadeiro conhecimento de Cristo, que é o Evangelho. É o mais precioso na vida da gente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: eu posso ir para o inferno sendo filho de crente, porque Deus não tem neto, Ele tem filho. Eu posso ir para o inferno sendo um religioso praticante. Você lembra do que Jesus disse? Que muitos naquele dia diriam: Senhor, 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 é tão bom te chamar assim, em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome falamos outra, em teu nome, Jesus, a gente fez e aconteceu. Em teu nome, Jesus, porque o teu nome é poder, teu nome tem poder para tirar demônio do corpo de uma pessoa, teu nome tem poder para tantas coisas, Jesus, para curar, para libertar, e eu usei o poder do teu nome, Jesus, Senhor, Senhor. Jesus vai olhar para eles, diz a palavra. Interessante que Jesus não desmente. Seus mentirosos, vocês não usaram meu nome, não. Não, ele não fala nada disso. Se ele não fala nada disso, é porque é verdade o que eles disseram. Eles de fato expulsaram demônios. Eles de fato profetizaram em nome de Jesus. Eles de fato operaram milagres em nome do Senhor. Mas Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a vida de vocês não espelha a minha pessoa. Aquilo que há no íntimo de vocês não reflete uma mudança de alguém que de fato nasceu de novo, conheceu de verdade a Deus. Você conheceu o meu poder, mas não conheceu a minha pessoa. Você conheceu os meus recursos, mas você não conheceu quem eu sou de fato. Vocês ainda continuam praticando iniquidade, associam um discurso religioso a uma vida errada, a uma vida pecaminosa, e isso não leva você para o céu. O fato de você ter uma boa profissão de fé, de você declarar todo credo que você realmente acredita: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é um credo apostólico. Às vezes assim: pastor, isso é católico. Não, isso é católico universal, não é propriedade da igreja romana, até porque naquela época só existia a igreja católica. Então aquilo foi o credo defendido pelos pais da igreja, pelos apóstolos. Tem nada de errado nele. Muito bacana, mas não te leva para o céu. Só acreditar. A Bíblia diz em Tiago que até os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem. Então, irmãos, eu posso ser um religioso, professo e praticante. Posso até ser um bom e excelente professor de teologia, mas isso não me garante acesso a Deus.
Quando Paulo diz assim, tudo eu considerei como perda, porque eu descobri algo que tinha muito mais valor do que tudo. Jesus é digno de todas as nossas perdas. Jesus é digno de tudo que eu abro mão por causa dele, porque nada se compara ao valor que ele tem. Nada. Então, irmãos, as nossas prioridades mudam. O que para mim era lucro, às vezes, irmãos, a gente coloca a nossa confiança em tantas coisas. A gente coloca a nossa confiança, por exemplo, no nosso dinheiro, no nosso status, na nossa condição, numa vida confortável. Eu estou bem, eu sou uma pessoa honesta. Você está colocando a sua confiança e salvação no seu próprio caráter. Meu querido irmão, a Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se há uma coisa que nós de fato merecíamos, se chama inferno. Mas graças a Deus pela sublimidade do Evangelho, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, e eu por Ele considero tudo aquilo que eu achava que era lucro. Irmãos, eu era um religioso praticante. Eu não sei se você lembra, mas eu já contei aqui. Minha mãe, como uma religiosa católica, ela batizou todos os meus irmãos, ainda crianças, ainda bebês, mas ela não me batizou. E eu cresci com esse pensamento de que eu sou o único que não fui batizado. E sempre me diziam assim, que aquele que não fosse batizado nem ia para o céu, nem ia para o inferno. Era um pagão, se tratasse de uma criança. Depois, se crescesse, ele seria considerado um pagão não batizado, ia para o inferno. E eu disse assim, eu estou fora disso. Eu tinha 12 anos e disse para minha mãe, eu quero batizar. Por que a senhora não me batizou? Ela disse, não, porque seus irmãos, eu batizei, e nenhum deles vai para a missa, nenhum deles vai... Não, e eu disse, a partir de agora, eu não faço mais isso. Cada um que tome a sua decisão, não sabendo ela o quão bíblica ela estava sendo. Porque somente aquele que crê é batizado. A Bíblia diz que parte de uma posição, de uma vontade, de uma decisão da nossa própria parte. E aí, com 12 anos, eu disse assim, eu quero, e ela me levou para o sacerdote religioso, da ordem dos capuchinhos, um frei, e ele disse assim, eu vou te batizar, mas você tem que estudar esse livro. Era um livreto pequenininho assim, ó, mais ou menos um tamanhozinho médio, quem sabe ali umas 60, 70 páginas, com toda a instrução da religião católica, desde seus credos, suas rezas, suas instituições, seu governo. E eu li, reli, e no domingo do batismo eu fui passar por uma sabatina com o Frei Leão, e ele sentou e começou a perguntar, irmãos, eu sabia de cor todos aqueles credos, todas aquelas rezas, e eu fui batizado naquele domingo. E eu disse assim, agora eu vou ser diferente dos meus irmãos, porque se eles não vão, eu vou. E irmãos, eu não faltava um domingo de missa, eu comungava todo domingo, eu confessava ao Padre meus pecados todo domingo. Irmãos, eu ia à missa todos os domingos. Irmãos, eu tinha uma coleção de medalhinhas de santinhos que eu ganhava, porque a freira da comunidade tinha um trabalho com as crianças, e a criança, né, que mais se desdobrasse, mais se desempenhasse para serviços sociais, serviço comunitário, ajudar ela na visitação de grotas, de favelas. Irmãos, aquela criança era condecoradazinha com a medalha. Irmãos, eu juntei um punhado de medalhinhas. Eu digo, eu vou para o céu sorrindo. Eu tenho aqui para ir para o céu, voltar e ir de novo quantas vezes eu quiser. Não sabendo eu, irmãos, que nada daquilo me garantia o acesso a Jesus. Por isso, irmãos, eu entendo muito bem quando Paulo diz, eu considerei perda tudo que eu achava que era lucro. Porque a verdade do Evangelho, irmãos, e eu já entro no segundo ponto, é a essência que esse Evangelho traz. Ele diz no verso de número 9,
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele queria ser achado em Jesus, mas ele sabia que não era pela sua própria justiça. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a nossa justiça é como trapo da imundície. Você sabe que essa linguagem significa o pano da menstruação. Olha quão repugnante são as nossas justiças diante de Deus. Aquilo que a gente acha que garante o meu acesso, o nosso acesso a Deus, é como pano de menstruação, é como trapo de imundície. E Paulo, irmãos, ele entende que não era o que ele fazia para Deus, que a essência do Evangelho não é o nosso esforço, a nossa obra, mas é o que ele fez por nós. A essência do Evangelho não está em mim, a essência do Evangelho está em Cristo. Por isso vem a reforma e diz: somente Cristo. Não tem outro meio, não tem outro caminho, não, mas você pode comprar. Aí vinham as indulgências. Para quem já estudou aí a história da reforma protestante, você compra essa relíquia. Isso foi um pedaço da roupa que um dos apóstolos usaram. Irmãos, ele disse assim: não, é somente Cristo, é somente por Ele que a gente alcança a vida eterna. Não tem meios, não tem métodos, não tem técnicas. A única coisa a qual podemos nos apegar é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Então o Evangelho não é o que a gente faz para Deus. Ah, pastor, eu sei. Bacana, continue sendo mesmo. Ah, pastor, eu dizimo. Joia, continue dizimando mesmo. Pastor, eu já li a Bíblia 5 vezes. Maravilha, continue lendo, vá para a 6ª vez. Mas não é isso que te salva. Porque do contrário, querido, você está dizendo que a salvação é seu mérito. Você lutou, você conquistou, você batalhou. E você chega no céu dizendo: não foi graça, foi dívida. Deus tinha uma dívida comigo e Ele me pagou essa dívida, permitindo que o portão eterno fosse aberto para eu entrar. Não é, meu irmão, não se trata de nós, se trata dEle, Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ser achado, por isso que Paulo disse: eu não quero ser achado nos meus créditos, eu quero ser achado nele, em Jesus, acobertado pela sua justiça, não pela minha justiça própria, mas a justiça de Deus que se baseia na fé. Tem uma passagem de João, irmãos, que Jesus responde a uma pergunta feita pelos seus, como que eu posso dizer, não discípulos necessariamente, discípulos casuais, sim, e outros que estavam ali naquele momento da multiplicação dos pães, e alguns deles chegaram em João 6:28 e disseram, na verdade fizeram-lhe a pergunta: que faremos? Consegue colocar, Sara? João capítulo 6:28 vai dizer: então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha lá, acompanha lá comigo. Que faremos? Olha a pergunta que fizeram para Jesus. Que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, Jesus, a gente quer mostrar serviço. Que faremos? Resposta de Jesus, verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus. Veja que ele partiu do plural para o singular. Eles perguntaram: que faremos para realizar as obras? Ou seja, a gente está aqui para mostrar serviço, para fazer e acontecer. O que é que a gente faz? Jesus disse assim: a obra de Deus é esta. Ele reduziu de várias para uma: que vocês creiam naquele
que Ele enviou. Está achando que vai ser salvo pelas suas obras? Você está enganado. Pelo seu esforço, ser um cara, ser uma mulher que é guerreiro, que é guerreira, que vai a fundo e... Não. A obra de Deus, a obra é que você creia em Cristo. É que você, como Paulo, jogue tudo por terra, todo o seu lucro, toda a sua confiança, toda a sua justiça, coloca na lata do lixo e corre para os pés de Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Só Jesus pode nos levar à presença do Pai. Irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela diz que todos nós somos pecadores. Todos, não há um sequer. Até a criança que ainda vai nascer, ela não fez, ela nem respirou ainda, ela nem abriu seus olhos ainda, ela já nasce pecadora. Para muitos isso é um absurdo falar. Mas a natureza, a semente do pecado está lá dentro. E através daquela semente chamada o pecado, é que vem os pecados. Quando Jesus diz da obra do Espírito Santo, ele diz assim: ele virá para convencer o homem do pecado. Por que ele não coloca dos? Por que ele não fala no plural? Se a gente peca com tantas coisas, a gente peca com palavra, pensamento, atitude, omissão, ação. Irmãos, a gente peca de tantas maneiras, o ser humano peca de tantas formas. Por que ele não vem para convencer um homem dos pecados? Porque na verdade o que dá origem aos pecados é um só. É a sua alienação de Deus. Do pecado ele convencerá, porque não crê em mim. Quando a pessoa vai a Jesus em fé, aquela semente, aquela natureza tão errada, tão pecaminosa, ela é tocada pela restauração, ela é tocada pela graça, e aquela pessoa morta no pecado, ela recebe o novo nascimento, ela nasce para Deus, ela nasce de novo, ela nasce para viver uma vida que glorifica a Deus, que não agrada mais a sua carne, e ela vai viver para uma vida de santificação e se parecer a cada dia com Jesus. Por isso que o Espírito Santo vem para tratar isso, meus irmãos. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode correr de um lado para o outro, mas a sentença sobre nós continuará a mesma: condenado, condenado, condenado. Uau! Aí vem Jesus. Aí vem Jesus como nosso substituto. A alma que pecar morrerá. Mas para que você e eu não morrêssemos, foi a alma de Jesus que foi derramada na morte. Foi o nosso substituto e foi o nosso fiador. Pai, eles têm uma dívida impagável. Pai, eles vão perecer. Pai, eles não vão conseguir. E Jesus pega a nossa dívida e coloca na sua conta. E lá na cruz do Calvário ele brada, porque o pagamento estava sendo derramado lá naquela cruz. Cada gota de sangue de Cristo era o pagamento pela nossa redenção. Diga glória a Deus. E ali, irmãos, ao final daquele dia, daquela tarde tão cruel, Jesus brada: está consumado. Em outras palavras, a dívida está paga, está quitada a dívida do meu filho, da minha filha. Ele não tem mais nada, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. A sentença de morte, a sentença de dívida, a sentença de condenação não pesa mais sobre nós, porque Jesus quitou a nossa dívida. Aleluia! Ele assume e ele quita. Por isso Paulo disse assim: eu chego não com as minhas justiças, porque eu não consigo pagar, mas o que eu quero
é ser achado nele, não tendo justiça própria, minha, mas a dele. Porque quando o Pai olhar para mim, Ele vai olhar a justiça de Jesus Cristo na minha vida. Aquilo que de fato foi suficiente para quitar, para pagar. É isso que Ele vai encontrar em mim. Eu quero ser achado nele. A justiça da qual eu me aproprio é a justiça de Deus. É o que diz exatamente no versículo que a gente leu agora há pouco. Verso de número 9. Ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Sabe, irmãos, tem gente que acha que vai ser salvo pela fé, como se a fé fosse o alvo final, o objetivo maior. Não, a fé é um instrumento que comporta essa salvação. Eu já vi gente dizendo assim, mas eu sou uma pessoa de fé, e a vida da pessoa é toda esquisita. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas irmão, não é fé na sua fé que te salva. A fé é um veículo, a fé é um instrumento. É como se eu mostrasse para você esse copo, e eu dissesse que essa água é a sua e a minha salvação. Mas o que comporta, o que me proporciona a oportunidade de tomar essa água é esse copo. Então eu posso dizer que a salvação é como esse copo, é o meio, é o instrumento pelo qual eu vou tomar a salvação, que eu vou me apropriar da salvação. Então ele diz assim, é mediante a fé. É quando você olha para o que Jesus fez, para toda a obra de Cristo, e pela fé você diz assim, é isso que eu preciso, é disso que eu necessito. Não é do que eu faço, não é do que eu desempenho para Deus, não é da minha performance, é Cristo. Eu me aproprio dessa graça, dessa salvação por meio da fé. Então, irmãos, eu falei do valor do Evangelho, um valor que a gente não mede, é inestimável, um valor que a gente não daria conta. Então a gente olha para tudo na vida da gente e pode dizer assim, não vale. Eu posso abrir mão de tudo, é perda. Esse lucro eu jogo no lixo. O Evangelho é mais precioso do que tudo. E a essência dele é única. Não é o que eu faço, não é o que corre. Por isso que a gente entende as palavras de Salomão lá em Eclesiastes, não é do ligeiro prêmio, não é do que corre mais, não é do que se desempenha melhor. Isso eu estou tratando de salvação, não de galardão. Galardão é uma outra história, um outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que salvação, irmão, você e eu não temos possibilidade alguma de comprá-la, de quitar a nossa dívida, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus mais uma vez? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, esse é o precioso e sublime Evangelho de Jesus Cristo. E para finalizar, a sublimidade do Evangelho, além do valor, além da sua essência, esse texto fala da nossa participação fiel. Esse texto fala da nossa participação fiel. Falar, irmãos, do valor do Evangelho é lindo, aleluia. Eu estava no projeto Pão Vivo, há uns bons anos atrás, ainda no antigo JK, era um dia chuvoso, e eu lembro que a gente parou lá, depois da chuva, a gente colocou as coisas de volta do lado de fora, e a gente está entregando
o pão, o café. E aí, de repente, lá de dentro do pronto-socorro, vieram uns gritos, estava tendo uma briga lá dentro. E aquelas pessoas saem brigando, discutindo alto. E com a gente ali naquela noite, estava um desviado. E eu achei interessante, irmãos, porque o desviado disse assim, só um minutinho. Ele foi lá no meio do pessoal que estava brigando e fez, para fazer isso não, senhor. Você acha que Deus se agrada do negócio desse? Aqui, faz isso não, você tem que se arrepender. E ele começou a pregar e eu fiquei pensando assim, médico, cura a ti mesmo. Como que eu posso, irmãos, entender isso? Eu sei o que eu preciso e eu estou até pronto para falar para os outros, mas eu mesmo não vivo aquilo. É como se eu te oferecesse um remédio do qual eu nunca tivesse tido a coragem de tomar. É desonesto. Irmãos, falar do valor do Evangelho é maravilhoso, falar da essência do Evangelho é tremendo, mas o que eu quero saber, o que é que importa, é qual é a nossa comunhão, a nossa participação com esse Evangelho, que eu tanto acho poderoso. E ele vai dizer no verso 10, o que eu quero, lê comigo, verso 10, Sarinha, aí já está aí. O que eu quero, diante de tudo isso, é conhecer a Cristo. Vamos ler junto comigo? O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabe, irmão, ser alcançado por esse Evangelho tem que exigir de mim uma resposta. Eu não posso só ouvir e ficar assim, uau, show, yes, esse é que é o Evangelho, e daí? E sair daqui como se nada tivesse acontecido, e viver o resto dos meus dias alheio a essa verdade poderosa do Evangelho. Irmãos, isso não é o que Deus quer. Quando Paulo se viu tomado por essa verdade que transformou a vida dele de um perseguidor para um perseguido, quando Paulo foi consciente dessa verdade de Cristo, aquele que veio, morreu, ressuscitou, até então ele o perseguia, mas a partir de agora ele se tornou um pregador, um mestre, um apóstolo, fundador de igrejas, escritor de cartas, alguém que amou a Cristo mais do que a sua própria vida. Eu pergunto, que resposta eu tenho dado ao Evangelho? Só apreciá-lo como uma pérola linda e colocá-lo num armário de um vitral assim transparente não vai surtir efeito para a minha vida, a não ser que eu dê a esse Evangelho uma resposta que vá além de ensinamentos memorizados, decorados. Já vi desviado, irmãos, citando textos que eu nem conseguia lembrar em qual parte da Bíblia eles estavam. Tantos textos decorados, não é isso. O Evangelho, irmãos, tem que me levar a um desejo de um relacionamento com Jesus Cristo. Vou repetir. O Evangelho precisa me levar a um desejo de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo. A primeira coisa que ele diz, eu desejo conhecê-lo. Diante de tudo isso, o que eu quero é conhecer Cristo. Eu quero conhecer. Interessante, irmãos, porque essa palavra conhecer, ela não é um conhecer aqui. Se você for numa livraria, se você for uma pessoa minimamente normal, minimamente inteligente, você consegue ler um livro, você consegue aprender e apreender algumas verdades. E daí? Aí você diz assim, eu estudei
vários livros de teologia, pastor, sobre Cristo. Aí eu conheço Cristo. Errado. Porque esse conhecimento, irmãos, que a Bíblia fala, que Paulo usa aqui, não é um conhecimento aqui. Eu conheci a minha esposa através de uma prima dela, que congregava na igreja que eu congregava. E essa prima da minha esposa, que não era minha esposa, conhecia a prima, e ela falava algumas vezes da prima para mim. Bacana, gente boa, legal, vou conhecer um dia. Quem sabe um dia eu não vou até visitá-la na igreja dela. Mas, irmãos, aquilo não era o conhecimento. O conhecimento de fato veio quando a gente começou a se relacionar, se conhecer, caminhar junto, e se aprofundou no dia que a gente casou. Hoje eu conheço minha esposa, não perfeitamente, porque só quem conhece a gente perfeitamente é Deus, mas eu conheço muito mais. Não é um conhecimento daqui, é um conhecimento relacional. Então, eu estou falando isso, irmãos, porque essa palavra conhecer Cristo é a mesma palavra usada em Gênesis 4:1, que diz que Adão conheceu a sua esposa Eva. E esse conhecimento, ou desse conhecimento conjugal, nasceram filhos. Veja que não é um conhecimento daqui, é relacionamento. Eu posso passar anos numa igreja, ouvir pregadores, mestres, irmãos falando tudo de Jesus para mim, ainda assim eu não conhecê-lo, eu não andar com ele, eu andar na experiência do irmão, eu andar no conhecimento da irmã. Meus irmãos, mas Jesus está nos chamando para um relacionamento próximo a Ele, com Ele. Jesus está nos chamando a não basearmos a nossa fé na fé do outro, a não basearmos a nossa experiência com Ele na experiência do outro. De fato, Deus espera que a gente diga assim: eu quero caminhar com Jesus, eu quero me relacionar com Ele, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero ter o meu coração incendiado por Ele. Meus irmãos, uma igreja que caminha nessa linha, nessa trajetória, é uma igreja viva, é uma igreja que conhece Jesus de verdade. Vocês todos estão vendo aí o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, naquela universidade, o culto que começou e até agora não terminou. Não sei nem quantas horas já está acontecendo, e o povo não sai de lá. E está chegando mais gente, cada dia mais. E está chegando caminhão, está chegando ônibus, está chegando caravana, está chegando gente de outros países. Até gente daqui do Brasil está indo para lá, para ver esse movimento, chamado, até na revista Veja, Augusto Nicodemos foi chamado para falar disso. E ele fala como um reavivamento espiritual. Não começou do nada, não começou do estalo de dedos, irmãos, mas começou de uma busca contínua, que ninguém viu. É a raiz que se alarga no secreto, debaixo da terra, ela aprofunda-se ali quando ninguém vê. Você vê o brotinho de uma árvore nascendo, você diz: uau, brotinho, mas você não sabe quanto tempo aquele processo está durando debaixo da terra, no oculto, no secreto, ninguém vê. Ninguém vê quando você está orando, ninguém vê quando você está lendo a Bíblia, ninguém vê quando você está se derramando diante de Jesus, mas Ele vê. E esse é o crescimento do crente, é o crescimento do secreto, é o conhecimento de Jesus que se aprofunda. Todas as vezes, irmãos, que eu não estou ali diante de ninguém, mas eu me separo, eu levo minha Bíblia para um lugar, e ali eu vou conversar com Jesus, ali Jesus vai conversar comigo, ali eu vou me derramar na presença dEle. É a raiz se aprofundando. Quando Paulo diz assim: o Evangelho me leva a um desejo, eu quero conhecer
a Cristo. A minha pergunta é: quanto de desejo por conhecer Cristo nós temos? Quanto de desejo aqui dentro para conhecer Jesus a gente tem? Estou caminhando para o final, mas eu quero dizer que esse conhecimento é ilimitado. Quem aqui tem mais de 10 anos de cristão, levante a mão. Mais de 20, mais de 30, eu me incluo aqui. Irmãos, não é o tempo que me faz dizer que eu conheço Jesus. Porque você lembra, Atos capítulo 9, versículo 5, quando Jesus se revela a Paulo, Paulo faz uma pergunta, com a pergunta: quem és, Senhor? Quem és tu? Olha lá, Paulo perguntou: Senhor, quem é você? Paulo já sabia que era Jesus, porque ele perseguia os cristãos. Mas ele conhecia Jesus, sim ou não? Não. Os anos se passaram, irmãos. Paulo prega, Paulo faz viagem missionária, Paulo abre igreja. Aí está aqui na carta de Filipenses, e ele diz assim: sabe o que eu quero, gente? É conhecer Cristo. Peraí. No início da conversão dele, ele pergunta: quem és tu? E até hoje, ele ainda não conhecia. Até o dia que ele escreve essa carta. Sim, exatamente. Tantos anos se passaram, e ele ainda está dizendo: eu quero conhecer Cristo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que recebesse em troca, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Irmão, a gente pode ter uma eternidade no céu, mas a gente ainda vai estar dizendo como Paulo: eu quero conhecer a Cristo. Você já imaginou, querido, que você vai viver eternamente com Cristo? O que é eternamente, cidadão? Irmão, não dá para nossa mentezinha, carocinho de feijão, entender esse negócio de eternidade bem, não. A gente fala de eternidade, a gente não consegue compreender. Irmão, eternidade é eternidade. Eu não consigo definir, não passa. Você vai ter 1 trilhão de anos e você está ali e não tem fim, e eternamente, para sempre. Você entende que vai viver isso com Cristo, mas que nem a eternidade vai te dar condições de você conhecer Jesus plenamente. E tem muito crente que acha que já conhece, né, tudo. Nem Bíblia mais lê. Nem ora mais, porque já conhece. Já tive experiências, pastor. Já li, já orei, nossa, mas eu já fiz tanto, já conheço. Não, você não conhece nada. Nada. Nós não conhecemos. Desejo conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Quem quer conhecer Jesus diz amém. E eu findo com o que ele conclui dizendo: além de conhecer a Cristo, eu quero também conhecer o poder da sua ressurreição. É o poder da vida sobre a morte. Aquele poder que Jesus provou lá no 3º dia no túmulo. O poder que invadiu aquela sepultura. Paulo disse assim: eu quero conhecer ele também, porque eu sei que é real, porque eu vi o Cristo real, eu vi o Cristo ressuscitado, eu sei que é verdade, eu quero conhecer esse poder da ressurreição. Mas você já imaginou isso? Toca a trombeta e os túmulos começam a ser quebrados, rachados, sai gente do mar andando, o mar devolverá os seus mortos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O poder da ressurreição.
Aqueles que morreram em humilhação, em corrupção dos seus corpos, o corpo todo detonado, velho, vai ressuscitar bonitão da Silva. Morreu sem olho, vai ressuscitar com os dois. Sem perna, vai ressuscitar com as duas. Sem cabelo, glória a Deus. Já imaginou isso? Irmão, mas só prova o poder da ressurreição quem participa do sofrimento. Só prova o poder da ressurreição quem participa da morte em Cristo. Ele diz o completo, irmãos. Eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo estava preso, na iminência de ser executado. Ele disse assim: não tem problema não, porque eu sei que assim como aconteceu com meu Senhor Jesus Cristo, vai acontecer comigo também. Eu vou provar o poder da sua ressurreição. Ainda que me seja necessário participar dos seus sofrimentos, ainda que me seja necessário participar da sua morte, eu farei, porque eu sei que eu provarei o poder da sua ressurreição, para que de alguma maneira eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, querido. Sofrer por Jesus. Sabe quantas vezes a gente passa por alguns bullying, a gente passa por algumas críticas,